Graças e paz, irmãos. Vamos orar. Ti, Senhor, toda honra, glória, louvor. A Ti, ó Deus, que é digno, pois salvasse a nossa vida. Tu és o nosso Redentor, nosso Salvador. Tu és o nosso tudo. Tu és digno, Senhor. Tu és santo, Senhor. O Teu Filho Jesus nos redimiu das trevas medonhas, terríveis, e nos colocou na luz. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. E a Tua obra em nós continua, Senhor. A Tua obra em nós, ela tem sequência. E ela traz em nós a vida do Teu Filho Jesus. Nós Te adoramos por essa revelação nas Tuas Escrituras. Pelo Teu grande amor, Senhor, por cada um de nós. Somos gratos a Ti, em nome de Jesus, amém. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em dois textos, e nós vamos ler agora. E eu gostaria de falar sobre como nós podemos aprofundar nosso relacionamento com Deus. Esse vivo e novo caminho que Jesus abriu através da sua morte e da sua ressurreição, que Hebreus, o autor de Hebreus fala, nos possibilita uma entrada livre, sem barreiras, sem impedimentos na presença de Deus. Mas quem decide onde entrar, até onde chegar, somos nós. O caminho está aberto, mas a profundidade desse relacionamento é parte de nós. Tem como participação a nossa decisão. Onde nós vamos? Até onde vamos? Até onde vamos nos envolver? Até onde vamos entrar na presença de Deus? Até onde vamos ter intimidade com Ele? Essa é uma decisão pessoal. É minha, é sua. E a gente decide até onde vai. Eu gostaria de ler dois textos que falam um pouco sobre isso. Embora são textos que falam a respeito para o povo de Israel, e o outro falando sobre o chamado dos discípulos, eles têm também, de alguma forma, uma lição a nos ensinar a respeito de profundidade e de relacionamento com Deus. O primeiro texto está em Ezequiel 47, versos de 1 a 12. E o segundo texto em Lucas 5, 4 e 6. Só ache sua Bíblia, deixa aberto ali, põe alguma coisa para marcar esses textos e vamos falar um pouco sobre intimidade. Se eu perguntasse para você o que Deus quer da sua vida, talvez você responderia para mim: bom, Ele quer obediência. Ele quer que eu ame as pessoas. Ele quer que eu ame a Ele mais do que qualquer outra coisa. Ele quer que eu sirva. Ele quer que eu o adore. Todas essas respostas estão certas. Todas essas respostas estão corretas. Mas eu creio que Deus tem algo no seu coração muito específico para cada um de nós. Algo que arde no seu coração para a minha e a sua vida. Ele tem um ardente desejo de reproduzir o seu Filho em cada um de nós. Ele quer e deseja fazer com que cada um de nós nos tornemos parecidos com Jesus através de uma obra do seu Espírito Santo. Romanos 8, 29 diz: porque aquele que já tinha sido escolhido por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Antes da eternidade, antes da criação, Deus já tinha nos escolhido para sermos filhos e filhos parecidos com Jesus. Deus não se contenta em nos salvar. Deus não nos contenta em nos fazer ir ao céu. O desejo, o anseio do coração do Pai é nos fazer filhos parecidos com Jesus. Isso arde no coração de Deus. Isso aquece o coração de Deus.
E o que é ser transformados à imagem de Jesus? Hebreus capítulo 2, verso 14, 15, ele diz que nós somos escolhidos por Deus para refletir ou participar da glória de Deus. O que significa ser a imagem de Deus, ou ter a imagem de Deus? Significa não sermos uma cópia, não olharmos lá e falarmos assim, o que nós faríamos, o que Jesus faria no nosso lugar, embora tenha um livro muito bom a respeito disso. Ou nós perguntássemos assim, como é que eu vou ser como Jesus hoje? Jesus lavava os pés, eu vou lavar os pés. Jesus abraçava as pessoas, eu vou abraçar as pessoas. O que é ter a imagem de Jesus na nossa vida? Qual é o anseio de Deus? É mais do que isso, é mais do que uma cópia, é mais do que copiar as atitudes de Jesus. Porque toda vez que fazemos isso, vamos falhar em algum momento. Mas o que Deus quer é, através de uma obra do Espírito Santo, Cristo morando em nós, Cristo agindo por nós, Cristo falando por nós, Cristo operando através de nós, Cristo em nós, como Paulo diz, a esperança da glória. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, o próprio Cristo habitando em nós. Nós precisamos entender que nós somos recipientes do próprio Deus. Nós somos criados para conter Deus. Nós acabamos de ler Romanos 8, 29. Nós somos criados para conter Deus, para refletir essa imagem. Esse é o propósito de Deus. E sabe, queridos, o texto que nós vamos ler, de Ezequiel 47, vai poder nos ajudar a entender um pouco desse processo. Embora a palavra fosse explicitamente para o povo de Israel, que estava no cativeiro babilônico, estava preso, tinha sido levado cativo, a mensagem do profeta era para o povo da nação de Israel, para o povo de Deus, o povo que se chamava povo de Deus. E Ezequiel foi chamado por Deus para trazer palavras. Uma delas era profetizar a mensagem do povo preso na Babilônia. Profetizar e mostrar que eles estavam ali por causa do juízo de Deus. Deus estava pesando a mão por causa da desobediência. Por muitas vezes Deus falando a respeito de como eles deveriam ser, como a imagem de Jesus deveria estar nele. E eles rebeldemente não obedeceram a Deus e estavam colhendo as consequências disso. O povo estava agora sendo também, de alguma forma, animado, porque Deus estava prometendo uma restauração, uma volta para Israel, e haveria então prosperidade e bênçãos para aquela nação. Ezequiel vê um rio. O texto que nós vamos ler, eu estou preparando os irmãos para a leitura. Ezequiel vê um rio, e esse rio sai do templo, é uma visão. Um anjo o dá várias visões, e Ezequiel 47 é uma dessas visões. E ele vê o templo, lá em Jerusalém. E ele vê esse templo, um rio, águas saindo desse templo, indo em direção à terra seca. E o rio avançava nessas terras, por todo o interior de Israel. E o profeta foi levado a andar nesse rio. E a cada 500 metros a profundidade desse rio aumentava, até ele ter que nadar nesse rio. O rio, ele começa a ver transformação. Na medida que ele se aprofunda, ele começa a ver as margens desse rio com muitas árvores frutíferas, e as árvores ainda, essas árvores produziam muitos frutos, e o texto que nós vamos ligar daqui a pouco em Apocalipse fala que as folhas dessas árvores eram usadas para chá, para cura. É uma visão de restauração. O rio continua, toca o mar morto,
o nome não é fictício, é um mar que não tem vida realmente. E diz o texto que ele começa a produzir peixes como o mar Mediterrâneo. Era uma visão espetacular, maravilhosa da restauração que Deus queria fazer em Israel. Mas fala também no nosso envolvimento com Deus, da nossa profundidade no relacionamento com Deus. O rio, semelhante àquele rio em Gênesis, que regava o jardim e que trazia vida. Um rio que saía do trono de Deus, como em Apocalipse 22, 1 e 2. O rio que sai do trono, do próprio Deus, e serve de água viva para todos. O rio, semelhante a que Jesus falou em João capítulo 7, verso 38, diz que quem crê em mim, rios de água viva fluirão. Rios de água viva fluirão do seu interior. É o rio do Espírito, é o rio da presença de Deus, é o rio que toca as nossas vidas, mas também transforma as pessoas através de nós. É o rio de Deus, é o mover de Deus. E até onde nós vamos nos envolver com Ele? Até onde nós vamos nos aprofundar nele? Nós vamos ver que à medida que nós tomamos posição diante do Senhor, a vida de Cristo é formada em nós. A vida de Cristo é forjada em nós. Mas o contrário também. Se nós não nos envolvermos, a vida de Cristo não será formada em nós. Então vamos ler Ezequiel 47, versos de 1 a 4, que diz sobre as águas rasas. Diz lá o texto, versos 1 a 4, que o anjo ou o homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía água que corria em direção leste, pois o templo dava de frente para esse lado. Águas que corriam por baixo do lado sul do templo, o sul do altar. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora até o portão que dava para o leste. Um riacho saía pelo lado sul do portão. E com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza, para leste. Ele me fez atravessar o rio ali, e a água chegou nos meus tornozelos. Em seguida, ele mediu mais 1000 metros, água pelos meus joelhos. Mais 500 metros, água chegou na cintura. Estamos na parte rasa do rio. Eu queria dividir essa mensagem em dois momentos: parte rasa e parte profunda. Parte rasa fala do nosso conformismo, como nós ouvimos essa noite. Enquanto estamos na orla, na praia, a nossa fé não precisa ser muito grande para manter a gente em pé, para manter o barco da gente seguro. Enquanto estamos no raso, a nossa fé, por mais fraca e falha que seja, ela sustenta algumas coisas. Quando estamos na praia, tudo é muito fácil. É muito fácil. É muito previsível. A vida se torna muito previsível. Muito fácil de levar. Eu carrego para onde eu quero. Eu faço o que eu quero. Eu controlo a minha vida. Eu estou andando nas águas, eu tenho os meus pés no rio. Eu estou tocando o leito do rio. Eu estou andando tranquilamente. Eu posso ter o controle. Por mais correnteza que tenha, eu tenho ainda o controle e o domínio. Tudo é controlado, tudo é agendado, tudo é manipulado ainda. Eu posso manipular, eu posso controlar. E a gente pode voltar correndo para a praia. Se a gente não se sente confortável, a gente corre para a praia e pronto. Então é para esses que muitas vezes que reagem à vida cristã de uma forma muito morna,
muito superficial, muito tranquila. Essa palavra da superficialidade, de ter o domínio e o controle, é para nós, que talvez vivemos assim, uma vida morna, sem profundidade. O anjo levou ele a cada 500 metros, tornozelos, joelhos, cintura. E a experiência que o profeta tem nos ensinar é, enquanto temos o controle da nossa vida, nós não vamos ver nada, ou vamos ver muito pouco. Eu creio, irmãos, que a profundidade dos nossos relacionamentos com Deus não é na superficialidade, não é no raso, não é no controle que nós exercemos a nossa vida, mas é numa entrega total. Eu creio que Deus quer de nós é uma entrega completa, é um entregar completo. A vida rasa nos impede de conhecer a plenitude de Deus. A vida rasa nos impede de uma intimidade profunda com Deus. Talvez nós nos acostumamos há anos viver no joelho, na cintura, com água na cintura, e achamos que essa é a vida cristã. Nós ainda temos controle de muitas áreas da nossa vida. Nós ainda temos a direção para onde queremos ir nesse rio. A vida rasa, ainda que me dá o controle, ela não me permite ver o que Deus tem para a minha vida. O profeta só viu quando ele mergulhou, quando as águas não mais suportavam os seus pés sobre o leito do rio. Aí ele viu, aí ele pôde ouvir e ver. Águas rasas, eu posso me alimentar com algumas coisas pequenas, mas o alimento maior está nas profundezas. O alimento maior está no alto mar. A vida rasa me impede de ver o mover e o poder de Deus na minha vida e na vida dos outros. Talvez eu veja alguns relâmpagos, alguns relances, alguns momentos dessa presença, dessa glória, em algumas orações que eu faço, em alguns momentos da vida de célula ou lá em casa. Mas o poder de Deus, a presença de Deus, a intimidade com Deus, onde vai me levar a ter experiências profundas com Ele, onde eu vou ver a sua glória, onde eu vou ver a manifestação do seu poder, são nas águas profundas. A água rasa me conduz a uma vida religiosa. A vida rasa me não produz a totalidade da vida de Cristo. Vamos para as águas profundas. Ezequiel 47, versos 5 a 12, continua a visão dizendo assim: finalmente, pedi mais 500 metros e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Aí ele me disse: homem mortal, preste muita atenção nisso. Só aí o anjo chamou a atenção. Só nesse momento ele ouviu a voz do anjo dizendo: preste muita atenção. Agora as coisas vão acontecer. Agora as coisas vão de fato ser mostradas. Então o homem me levou de novo para a margem. Quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores dos dois lados. Então ele me disse: esta água corre para o leste e vai até o Rio Jordão e até o Mar Morto. Quando entra neste mar, ele faz com que a água salgada do mar vire água doce. Em todo lugar que o rio passa, haverá todo tipo de animais e de peixes. O rio fará com que as águas do rio
as águas do Mar Morto fiquem boas e ele trará vida para onde passar. Desde a fonte de Gedir até Eglair haverá pescadores na praia do mar. E ali eles estenderão as suas redes para secarem. Haverá ali muitos peixes e muitas espécies de peixe, como no mar Mediterrâneo. Mas os brejos, os charcos, a água não ficará boa, porque ela servirá de produção de sal. Mas às margens do rio crescerão árvores frutíferas de todo tipo, e as suas folhas nunca murcharão. E as árvores nunca deixarão de dar frutos. Darão frutas novas todos os meses, pois são regadas pelo rio que vem do templo. As suas frutas servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Uma visão tremenda do poder e da ação de Deus. O rio ganha profundidade e nas margens desse rio começam a nascer árvores frutíferas que dão todos os meses. Todos os meses. Um milagre acontece. E esse rio passa por lugares secos. Se nós estudarmos a geografia, lugares secos, áridos, ele ganha vida. Ganha vida por causa do rio de Deus. Não é qualquer água, é o rio de Deus. E ali, muita coisa acontece. Isaías 33, verso 21, diz que nesse rio não pode ser, estão proibidos os remos. Remos são proibidos nesse rio. É preciso deixar levar por esse rio. As águas profundas podem nos levar a lançar nossas redes e termos grandes bênçãos, grandes faturas. Como diz o texto de Lucas capítulo 5, que é o outro texto, versos 4 e 6. Jesus leva os discípulos para águas profundas e aí eles ganham o dia numa só lançada de redes. Águas profundas, onde nós podemos mergulhar na presença de Deus de uma forma que jamais poderíamos imaginar se nós estivéssemos ancorados na praia, se nós estivéssemos apenas com as nossas águas nos tornozelos, nos joelhos, na cintura. Águas profundas, um envolvimento com a intimidade com Deus. Lá nós não temos controle mais. Lá é o anjo que vai pegar a gente e levar para a margem. Lá é Deus que assume controle. Lá é Deus que nos leva a lugares onde que a gente não imaginava. É lá onde Deus planejou para a gente ser o que realmente a gente deve ser. Lugares profundos, lugares altos, lugares que um homem normal, uma pessoa normal jamais imaginava estar. Contemplar a Deus, estar na presença de Deus, se entregar completamente a Ele, se render completamente a Ele. É por isso que eu dou ênfase na presença de Deus, porque é lá que Deus quer que a gente esteja, é lá que a gente ganha vida, é lá que os milagres acontecem, é lá onde nós somos dominados pelo Senhor, é lá onde nossa carne é subjugada e onde o Espírito Santo nos leva a ser como Cristo. Mas você pode estar perguntando, como é que eu experimento isso? Irmãos, somos muito autoconscientes, esse é o nosso grande problema. Tem um lado positivo e um lado negativo, sermos autoconscientes. E para Deus, e para entrar na presença de Deus, é preciso mergulhar, se entregar, é preciso se render e livrar a gente dessa autoconsciência, que nós temos o controle, que nós não podemos perder a mão. Para flutuar, para estar com o Senhor, nós precisamos nos render quem somos, na nossa existência, precisamos render ao Senhor, precisamos morrer. C.S. Lewis diz isso,
Não existe metade para Deus. Precisamos nos entregar completamente. E a maioria de nós nunca chega a essa profundidade por causa da agitação adâmica. Nosso Adão, nossa agitação adâmica, e ele é pesado. Ele não nos ajuda a caminhar. Ele não nos ajuda a prosseguir nessa jornada de entrarmos na presença de Deus. Ele quer manter o controle da nossa vida. E assim a gente não avança nesse relacionamento profundo com Ele. Para que isso aconteça, irmãos, a gente precisa se aquietar na presença de Deus. Precisamos nos aquietar. Toda agitação, toda tempestade do nosso coração, toda ideia de nós mantermos ainda o controle, precisa cessar na nossa vida. Quietude, entrega total, rendição integral, é uma antítese da rebelião. Toda vez que nós nos sacudimos diante de Deus, relutando em entrar no mover de Deus, nas águas profundas do Senhor, porque queremos manter o controle da nossa vida, estamos em rebelião com Deus. Foi assim com o povo de Israel. Eles ficaram em cativeiro por causa disso. Eles não se tornaram a imagem de Deus na terra. E por conta disso, eles tiveram suas vidas amarradas. Se a gente ficar em lugares rasos, a vida de Deus não vai fluir de nós. 1 Coríntios 3,13 diz, nós não fazemos como Moisés, que cobriu o rosto com o véu, para que os israelitas não pudessem ver o brilho que estava desaparecendo. Nós deixamos o brilho fluir em nós. Nós não impedimos que isso aconteça. Nós não impedimos a ação do Espírito Santo. Como em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19, não apaguem, não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Ou como Efésios capítulo 4, verso 30 diz, não faça com que o Espírito Santo de Deus fique triste. Enquanto estamos relutantes às margens do rio de Deus, e não experimentamos uma profundidade na intimidade com Deus, nós entristecemos o Espírito Santo, nós apagamos, atrapalhamos, nós usamos véu, o véu da religiosidade, para dizer sim, eu estou íntimo com Deus, tenho um relacionamento com Deus, mas nós não estamos íntimos com Deus, nós estamos usando o véu. Nós precisamos mergulhar, nós precisamos aprofundar no relacionamento com Ele. Os sentimentos espirituais de muitas pessoas estão adormecidos, entorpecidos, estacionados, ancorados na praia. E elas não conseguem romper e dar o seu mergulho. Intimidade leva tempo. E as pessoas às vezes estão interessadas em resolver os seus problemas. Estão interessadas em conquistar, em ter, em fazer, em ter a estabilidade, etc. E quando vão buscar a Deus, buscam além de Deus, vão além dele, estão interessadas além em Deus, não simplesmente de ficar e contemplar a presença dele. Eles querem coisas de Deus, eles querem arrancar coisas de Deus, eles querem que Deus resolva os seus problemas, ao invés de simplesmente irem a Deus. A profundidade no relacionamento com Deus é marcada por pessoas que estão buscando Deus, só Deus, não Deus para resolver os seus problemas. E quanto nós temos que avançar nisso, e quanto nós temos que buscar nisso, sabe, é uma pergunta difícil, porque muitas vezes nós nos esquecemos que nós estamos olhando o relógio, mas Deus está olhando a comunhão. Deus não está interessado no tempo, Deus está interessado no nosso relacionamento. E nós olhamos o relógio e queremos marcar a hora com Deus, e
Queremos marcar tempo com Deus. Queremos dizer, é 1 hora, 2 horas, quanto tempo tem? Deus está interessado em horários. Deus está interessado em comunhão, em intimidade. Nós precisamos entender isso, queridos, se nós quisermos ter um relacionamento profundo com Deus. Jesus era um cara extremamente ocupado. Pense numa pessoa ocupada, apertado de todos os lados, gente com ele, querendo ser curado, querendo ouvir uma palavra, querendo ouvir um testemunho, gente querendo ganhar pão, ganhar peixe, mas ele tinha tempo para uma intimidade com o Pai, muita intimidade com o Pai. E a gente às vezes não tem, porque a gente vai pelas modas e tendências do dia. A verdade é o que fazemos no nosso tempo reflete a nossa vida espiritual. Quem somos nós? Nós somos aquilo que nós vemos, ouvimos e gastamos maior tempo. Se Deus é o tudo que nós desejamos, nós vamos fazer dele tudo. Mas se ele não é, nós vamos gastar pouco tempo com ele. Vamos ter pouco tempo com intimidade com ele. Para quê? Nós temos tantas outras coisas para fazer. Então a verdade é o que fazemos com o nosso tempo expõe o verdadeiro estado espiritual que estamos. Então não podemos estagnar, não podemos estar no tornozelo, no joelho, na cintura, nós precisamos avançar. Não podemos retroceder, porque retroceder ou estagnar é quando o coração da gente para de queimar pela presença de Deus. Nosso coração, quando para de queimar pela presença de Deus, o lado frio dele está dominando. Nós estamos permitindo que o coração morno, que está sendo ganho pela frieza, e muitos de nós estamos assim, sem reação. Nós estamos acostumados a águas pelos tornozelos, joelhos e cintura. Nós precisamos romper isso. Precisamos ir para águas profundas, mais tempo com Deus, mais comunhão com Ele, porque isso vai gerar em nós a vida de Jesus. Lembre-se, nós não somos uma reprodução, um xerox, uma cópia de Jesus. É Cristo em nós, é Ele dentro de nós. E isso acontece por uma obra espiritual, quando estou em comunhão com Deus, quando estou em intimidade com Ele, a vida de Cristo cresce em mim. Eu preciso reconhecer a incapacidade de dirigir minha vida e me entregar a Deus. Salmo 37, versos 5 e 6 fala: põe a sua vida na mão do Senhor, confie nele, Ele ajudará. Ele fará com que a honestidade seja como a luz e como a sua justiça, a causa brilhe como o sol do meio-dia. A gente deve reconhecer a nossa escuridão interior, como somos escuros interiormente. Nós precisamos do brilho da glória de Deus. Glória de Deus brilha em nós e brilha no seu caráter em nós, porque glória é caráter. A glória de Deus é o seu caráter. E somente vamos ter alegria, paz, descanso verdadeiro quando nós mergulharmos na presença dele. Salmo 16, 11, Mateus 11, 28. Vinde a mim, vocês vão ter descanso. E na tua presença eu tenho alegria e felicidade para sempre. E mais do que uma experiência, irmãos, estou terminando, mais do que uma experiência, a gente precisa entender que o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus, é o fundamento para a nossa vida diária. Se a gente se aquieta diante do Senhor e busca a presença dEle, nosso coração se inflama pela glória de Deus. Salmo 46, 10 diz: aquietai-vos, parem de agitar os seus corações, fique sabendo que eu sou Deus. E onde Deus queria levar o profeta? Deus levou o profeta
para ele entender que na intimidade, na profundidade, ele ganha vida. As coisas são vivas, ganham vida. Hebreus 10, 19 e 20 fala sobre isso. Irmãos, tenham ousadia de entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Como eu iniciei a conversa, quem decide onde nós vamos entrar, até onde vamos entrar, somos nós. Nós ganhamos vida na presença de Deus. E o texto paralelo de Apocalipse 22, de 1 a 5 e 17, falam exatamente sobre isso. Venham, tomem desta água, é uma água viva, vocês vão receber vida, e aquela vida abundante que Jesus diz em João 10:10, aquela vida que é uma transformação do Espírito Santo dentro de nós. Quando nós estamos na intimidade com Deus, o Espírito Santo pode transformar a nossa vida. O amor de Deus é derramado no nosso coração. A minha vontade, as minhas emoções, os meus pensamentos são subjugados. O poder de Deus vem sobre a minha vida. Eu sou cheio do Espírito Santo. Sou inundado pela glória de Deus. É como Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqueles que o amam, aqueles que se aprofundam na sua intimidade. Aquilo que Paulo diz também em Efésios capítulo 3, verso 20, que diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos, do que nós pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. O seu poder opera em nós na medida que nós nos aprofundamos na sua intimidade. Foi assim com o profeta e assim com a gente. Mas à medida que nós avançamos, nós ficamos concentrados na sua presença, fitando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A gente pode ouvir a voz de Deus então. A gente pode ouvir Deus como o profeta ouviu. Como o profeta ouviu, depois de ele estar na profundeza com o Senhor. Ele pode ouvir Deus. Quantos aqui querem ouvir a vontade de Deus? Ouvir Deus mesmo. Saber a vontade de Deus. Tem muita coisa que a Bíblia nós lemos e esquecemos. E nesse momento o Espírito Santo de Deus nos faz lembrar de textos. Nos imprime coisas no nosso coração que a gente nem lembrava mais. Nos traz uma paz, uma certeza e uma fé profunda, segura, na intimidade, na profundidade com Deus. Onde nós estamos? Onde você está? É tempo de nós mergulharmos numa intimidade mais profunda com Ele. É tempo, irmãos. É tempo que nós possamos fazer isso. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai, o Senhor nos alerta, nos ensina, nos desafia a entrar na Tua presença, Senhor, com ousadia. E nessa intimidade, Senhor, Tua palavra nos fala que nós ganhamos vida, alegria, paz, segurança. Senhor, enche-nos do desejo, da vontade, de uma busca profunda, Senhor, contigo nessa intimidade. Leva-nos a ter experiências contigo, Senhor. Teu Espírito em nós quer produzir a vida de Teu Filho. Esse é o nosso desejo também, Senhor. Queremos dizer sim, concordar aqui na terra com os céus, que diz que nós teríamos a imagem do Teu Filho. Senhor, que nós possamos dar passos, avançarmos sem medo, sem resistência, e confiarmos inteiramente no Senhor e na Tua boa vontade. Dá-nos, Senhor, ousadia, dá ousadia à Tua igreja, Senhor. Quebra os impedimentos, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Deus abençoe, amados. Vão na paz.